momento. Enquanto o Vitor compartilha a tela, gente, sejam todos bem-vindos. Como eu falei para vocês, abusem do chat, fiquem à vontade, vamos ser bem dinâmicos aí para esse mini curso de forma interativa. A gente está indo no nosso segundo dia de semana acadêmica, então é uma honra ter vocês conosco aqui nessa tarde de segunda. Muito obrigada, Vitor, por aceitar e ministrar esse mini curso, é bem importante para a gente. Fique à vontade aí nesse momento, nesse horário agora. Maravilha. Então, gente, já estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Eu acho que eu não vou conseguir, infelizmente, acompanhar as mensagens que vocês vão mandar ao longo da aula, mas aí, Alice, eu vou pedir para que você, por gentileza, quando eu precisar de uma ajudinha sua, você comenta, olha, fulano falou isso, fulano falou aquilo no chat, porque aí eu não ficar trocando toda hora de tela, tá bem? Tudo bem, pode ficar à vontade. Estarei aqui. Perfeito. Então, gente, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Vitor, né, que nem a Alice me apresentou. Eu vou falar um pouquinho mais de mim antes de entrar mais profundamente no assunto. E por que hoje a gente está falando de raciocínio lógico para processos seletivos, né? Eu até brinquei aí com vocês, para quem estava antes do início do nosso mini curso aqui. Eu sou do Rio de Janeiro. Já vou falar aqui um pouco mais de mim, né? Me chamo Vitor Dauti. Eu pratico raciocínio lógico desde os meus 7 anos. Claro que naquela época eu nem sabia o que era raciocínio lógico, mas sempre fui uma pessoa que gostei muito de brincar, de competir, né? E pratico esporte desde pequeno e tudo mais, e eu sempre gostei daqueles jogos de tabuleiro, e hoje em dia tem muito mais aplicativos aí na minha época. Eu não sou da época dos aplicativos, tudo bem que eu não estou tão velho assim, mas quando eu era mais novo, era mais jogos de tabuleiros e tudo mais. Então, eu sou engenheiro de produção formado já, tem uns 3 aninhos aí, 3 anos e meio, que eu me formei pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense de Niterói, cidade que fica localizada no Rio de Janeiro. E quando eu era mais novo, eu tive a oportunidade de fazer o BMEP, né, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Quem estudou em escola pública sabe do que eu estou falando, e aí, na época, eu tive a oportunidade de fazer a prova e ganhei uma medalha lá, quando mais novo, né? Nem lembro quantos anos eu tinha. E atualmente, aí fica uma curiosidade, né? Eu moro em Berlim, aqui na Alemanha, então estou falando diretamente da Alemanha com vocês. Fuso horário aí de 4 horas, então se são 4h10 aí no Brasil, aqui são 8h10, tá bem? E eu gosto muito de entender como é que o cérebro das pessoas funciona, tá? E aí, por isso que eu já até me antecipei dizendo que hoje a nossa conversa, eu espero que seja bastante interativa. Vocês comentando aí no chat, eu vou fazer algumas perguntas, vou pedir algumas opiniões, e a gente vai realizar alguns exercícios aqui também ao longo do curso, né? E aí é bem legal eu poder falar com vocês, futuros engenheiros, porque eu acredito, tomo como verdade, que vocês têm o mínimo de facilidade, digamos, com o assunto de matemática. É claro que eu até brinco, né? Quem não gosta de matemática ou que tem muita dificuldade, se julga péssimo em raciocínio lógico, e a gente vai ver aqui que, por mais que você tenha uma facilidade com a disciplina, você tem a tendência a ter um bom raciocínio lógico, mas isso não é uma premissa, tá? Uma pessoa consegue desenvolver um bom raciocínio lógico mesmo tendo dificuldade com matemática. E aí, o que eu vou falar hoje aqui com vocês? Qual é o nosso cronograma, né? Eu resolvi iniciar a apresentação falando sobre os 5 principais fundamentos
para que qualquer pessoa tenha um bom raciocínio lógico, né, essa habilidade, essa skill desenvolvida, tá ok? E aí, depois, eu vou entrar em alguns assuntos que são muito presentes, principalmente em testes de raciocínio lógico que a gente encontra, tanto em processo seletivo de empresa, quanto em concurso. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas, por exemplo, o meu projeto, eu vou falar do meu projeto um pouquinho mais para o final, mas já vou adiantar, né? Eu, esse ano, criei um projeto que se chama Mathroom Business. Quem quiser já seguir no Instagram depois, vou deixar os contatos, tá bom? A gente fala sobre esse tema de raciocínio lógico. E nesse curto aí, tempo de vida que o projeto tem, eu estou focando as energias em preparar candidatos para performarem bem em testes de lógica voltado para processo seletivo, porque eu entendo que, hoje em dia, é a etapa que mais reprova a galera. Então, as empresas, inclusive, a concorrência está muito grande. Não sei se muitos de vocês já estão no mercado de trabalho, já são estagiários e tudo mais. Se não são, certamente já em breve, ou já estão pleiteando para alguma vaga de estágio, e a concorrência é muito grande. E aí, como as empresas não têm capacidade para avaliar inúmeros currículos, né? Eles precisam filtrar essa grande massa de candidatos. Então, por exemplo, às vezes uma empresa, vamos pegar aqui a Magazine Luiza. A Magazine Luiza abre uma vaga de emprego, e aí 1.000 pessoas se candidatam para uma vaga, porque hoje, com a tecnologia, LinkedIn e tudo mais, qualquer um pode se candidatar a qualquer vaga. E aí, a empresa não tem capacidade de avaliar 1.000 currículos, isso considerando que a vaga só estaria aberta em um dia, tá bem? E aí, o que eles fazem? Eles aplicam testes, né, em plataformas para conseguir filtrar essa grande massa de candidatos. Então, testes de lógica têm sido cada vez mais presentes em processos. Eu resolvi escolher 4 assuntos que a chance de vocês encontrarem em qualquer teste é muito grande, ou seja, lógica proposicional, lógica sequencial, assunto de probabilidade e aritmética. Aí você pode estar vendo esses últimos 2 temas aí e se perguntando, pô, mas eu já passei dessa fase aí, Vitor, você vai falar de probabilidade comigo, você vai falar de aritmética? O que isso tem a ver com raciocínio lógico? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando quando eu chegar lá, tá bem? Então, falando aqui mais do primeiro ponto, né, que são os 5 principais fundamentos, ou seja, por trás dessa habilidade, é o seguinte: primeiro, a gente precisa, e aí eu não sei se, novamente, né, alguns de vocês já têm experiência de trabalho e tudo mais. Eu, na época da faculdade, participei de empresa júnior, eu me envolvi com um monte de coisa na universidade. Eu fiz parte de centro acadêmico, eu fiz parte de empresa júnior, eu fiz parte de atlética, que era um grupo lá de alunos que, enfim, tentava promover questão de esporte dentro da universidade e tal. Eu me envolvi com um monte de coisa. E aí, se você já tem alguma experiência, seja na empresa júnior, às vezes no seu estágio e tudo mais, você sabe que para você resolver um problema, uma tarefa, o primeiro passo é você coletar informação. Tá? Então, primeiro você coleta as informações necessárias, depois você analisa elas. Tá? E aí, a partir do momento que você já tem as informações coletadas e analisadas, você consegue usar essas informações para formar uma opinião, tá bem? E aí, posteriormente, com o objetivo de sustentar a opinião e defender. Eu vou entrar um pouco mais a fundo em cada um desses temas. O que você quer dizer com coletar informações, Vitor? Que tipo de pergunta? E aí já fica a primeira dica, né? Acho que uma pessoa que é boa nesse tema de raciocínio lógico é aquela pessoa que ela consegue, antes de tentar resolver qualquer problema e ir direto ao ponto, ela faz as perguntas que eu julgo sendo certas, né? Que tipo de pergunta a gente tem que fazer? Então, na parte de coleta de informações, que tipo de informação eu preciso?
né? Onde eu consigo informações boas e relevantes. Isso é uma boa informação, então tem que ter essa análise crítica também, né? Temos informações suficientes para resolver o problema? Então, são esses tipos de questionamento que lá na parte da coleta vocês precisam fazer, tá ok? E, claro, eu não tô aqui falando dentro do contexto de questões, de exercícios e tudo mais, mas vocês já podem pegar esses conceitos e aplicar. Imagina, vocês estão fazendo uma prova. Que tipo de informação você precisa, né? Onde que você consegue, no meio do enunciado, as informações que são boas para você responder a pergunta, né? Você tem informação suficiente? E por aí vai. Depois que você coletou, você vai analisar. Tá? As informações dadas estão corretas? Quais informações são relevantes para a pergunta que eu quero responder? Porque vocês já são aí já pegaram o período com certeza, né? Do Enem. Eu, na época, quando eu fiz vestibular, o Enem já existia, porém, ainda tinha a prova da minha universidade. Então, tinha duas portas de entrada. A prova da universidade e a prova do Enem. E aí, bom, tem tempo que eu não pego uma prova do Enem para fazer, mas eu vejo notícias e sinto que o maior problema da maior parte dos alunos, dos candidatos, não é nem não saber resolver as questões, mas é a questão do tempo. É a quantidade de questões para o tempo disponível. E aí, geralmente, são questões com enunciados muito grandes, e aí você não consegue, a maioria das pessoas tem uma extrema dificuldade em identificar, num conjunto de um monte de informação, o que é interessante e o que não é, o que é relevante e o que não é. Quem nunca teve que resolver questão de análise gráfica e análise de tabela, onde 90% das informações não me serviam. Às vezes você precisava ir direto em um caminho para resolver, e isso, inclusive, é um dos grandes segredos por trás de quem tem facilidade com raciocínio lógico, para não ficar perdendo muito tempo com o que não interessa. E aí, enfim, falei daqui das informações relevantes para a pergunta que eu quero responder, e o que vou utilizar, o que vou descartar. Tá? E aí, depois disso, com base nessa análise e nessa coleta, você vai precisar chegar numa conclusão. Então, no cenário de testes, por exemplo, essa conclusão nada mais é do que a resposta que o problema pede. Mas vamos trazer para o ambiente profissional. Às vezes, a sua gestora está lá na empresa e pediu para você fazer uma tarefa. Aí vamos supor que a Alice seja lá a estagiária da empresa X. Aí a gestora da Alice pediu para ela fazer uma tarefa. Então, você precisa chegar numa conclusão. Então, a Alice foi lá, fez a coleta das informações que ela precisava, ela analisou, tá? Em ferramentas que, enfim, ela utiliza, seja no Excel, seja, enfim, da própria cabeça dela, ela organizou e vai chegar numa conclusão. Quando ela chegar numa conclusão, a gestora dela, se a análise foi muito boa, a gestora não vai nem questionar. Vai falar, Alice, pô, parabéns, você gostei muito da sua análise, o que você fez está perfeito. Porém, na vida real, não é assim que as coisas funcionam, tá? 99% de chance, principalmente quando a gente está começando a carreira, a gente acha que sabe tudo, né? Mas, na verdade, a gente não sabe nada. A gente está ali aprendendo, então a gente faz uma tarefa achando que está tirando onda, né? Tá dando ali, vai tirar 10 na tarefa, mas não é bem assim. E aí a sua gestora começa a colocar pontos que talvez, provavelmente, você não tinha se tocado no momento que você estava construindo ali o seu raciocínio, fazendo a tarefa para chegar na conclusão. Então, faz parte do conceito de raciocínio lógico a construção de argumentos que suportem a opinião de vocês, tá bem? E aí vocês podem estar se perguntando, legal, Vitor, mas como é que eu vou estruturar esses argumentos, né? E aí eu até coloquei aqui, enumerando as premissas e chegando nas conclusões. Então, no raciocínio lógico, a gente estuda
parte, que eu não vou entrar aqui no mérito, que é a estrutura padrão de sentenças para se chegar numa conclusão. Eu vou dar alguns exemplos, tá, em relação a isso aqui, para a gente fazer junto. E aí nós pegamos as premissas exatamente das informações que a gente coletou e analisou inicialmente. Tá bem? E aí, depois que a gente sustentar a nossa opinião, tem a última fase, que é defender. Então, não basta só sustentar, tem que defender. Porque na vida, não só no trabalho, mas quantas vezes a gente, no meio de uma discussão, a gente levanta os nossos argumentos, levanta os nossos pontos, e a pessoa que está ali do outro lado está contra-argumentando. Ou seja, a gente passou aí por um momento de eleição, né? Acho que é um exemplo bom para eu dar. Então, a gente tem lá os candidatos nos debates e tudo mais. É um argumentando de um lado, o outro argumentando do outro, e aí acaba ganhando, eu diria até quem, não é quem tem mais argumentos para dar, mas quem tem argumentos incontestáveis, digamos assim, né? A gente chama de argumentos incontestáveis, ou seja, dependendo do que a pessoa fala, não tem contra-argumento para aquela fala, para aquela, enfim, sentença. Então, a gente tem que olhar os argumentos de diferentes formas, de maneira a pensar no que os outros podem levantar de questionamento, com o intuito de enfraquecer nossos argumentos e como podemos respondê-los. Então, às vezes, precisamos mudar de argumentos para que cheguemos no melhor argumento possível. O que isso quer dizer? Às vezes a gente vai se preparar, vocês vão passar por isso, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí, mas é o TCC. Acho que TCC é no Brasil inteiro. Sou do Rio, mas é o famoso TCC, a apresentação do projeto final da graduação de vocês. Eu não sei como funciona aí, mas na época, quando eu terminei a faculdade, eu montei uma apresentação e eu já sabia que eu seria, digamos assim, sabatinado, ou seja, a banca de professores, que na época eram 3 professores, iriam realizar perguntas sobre o meu projeto, perguntas sobre a minha apresentação, e eu tinha que me preparar. Então, na época que eu estava treinando para essa apresentação, eu não só estudei muito o que eu estava apresentando, mas eu já comecei a levantar possíveis contrapontos e respostas para esses contrapontos também. Então, raciocínio lógico, concluindo aqui essa parte inicial, tem muita relação com as perguntas que nós fazemos. Então, nós não somos bons perguntadores, digamos assim. Inclusive, a gente está sempre buscando as respostas, a gente não está buscando as perguntas certas. Então, já fica aí um treino, né, para vocês treinarem mais uma dica, né, para vocês treinarem mais essa habilidade, que é como eu posso ser um melhor perguntador. Ou seja, você está numa entrevista de emprego, e aí chega aquele momento que o recrutador, a recrutadora chega para você e fala: você tem alguma pergunta para me fazer? Ficou alguma dúvida? E aí é um ótimo momento para você fazer uma pergunta inteligente, não só tirar uma dúvida, mas fazer uma pergunta interessante. Então, a maior parte dos candidatos não segue essa linha, tá bem? E aí, agora eu vou entrar no primeiro assunto dos 4, eram 5, né? O primeiro foi mais uma introdução. E agora eu vou falar sobre o assunto de lógica proposicional, que cai bastante em testes de lógica, tá? De empresas e concurso. Então, eu não sei se tem gente que deseja fazer concurso aqui. Inclusive, eu não sei, tá? Eu sou engenheiro de produção e eu sei que para minha área tem concurso no Brasil inteiro em relação à engenharia de produção. Engenharia química eu já não sei muito, confesso que eu não sei muito bem como que funciona, tá? E aí, mais cai também. Lógica proposicional, se procurar aí concurso e tal, cai o tempo todo. Então, nesse assunto, a gente vai analisar, como o próprio nome já diz, proposições, que são formadas por sentenças para chegarmos em uma conclusão. Então, a partir de agora, eu vou trazer alguns exemplos e eu vou pedir a ajuda da Alice para contar com a interação de vocês, tá? Vamos começar do nível fácil
e vamos dificultando um pouco, mas eu queria saber aí a opinião de vocês. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: pessoas que participam da Semana de Engenharia Química da Unifespa têm grandes chances de serem aprovadas em processos seletivos. A Joana está participando da Semana de Engenharia Química da Unifesp. Qual a conclusão, então? Joana tem grande chance de ser aprovada em um processo seletivo. Isso é verdade ou é falso? Eu queria saber de vocês analisando aí. Eu tenho duas premissas e tenho uma conclusão. Aí eu te pergunto, essa conclusão é válida ou não? Vocês conseguem responder aí sim ou não? Estou falando que é verdade. O pessoal está falando que é verdade. E é verdade, tá? Se eu estou dizendo que pessoas que participam da Semana de Engenharia Química, aqui, que nem vocês estão participando, têm grandes chances de serem aprovadas em processos seletivos, e que a Joana está participando, então, claro, Joana tem grande chance de ser aprovada, tá? Então, para quem disse que sim, ok. Essa era tranquila, tá? Nível fácil, para a gente começar a esquentar. Agora vamos por exemplo 2. Se eu tiver dinheiro, irei viajar. Se eu for viajar, ficarei feliz. Qual a conclusão? Só ficarei feliz se viajar. Falso ou verdadeiro? Eu queria saber a opinião da galera. Temos a primeira resposta aqui, falando que é falso. Falsa. Tem gente falando que é falso, ninguém falou que é verdadeiro? Não. O pessoal tá estudando, hein? Então, para quem disse que é falso mesmo, tá? E por que é falso, Vitor? Poxa, você falou, ó, se eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Se eu for viajar, eu vou ficar feliz. Então, eu só vou ficar feliz se eu viajar. Aqui já tem a primeira pegadinha, né? Vou até pegar aqui minha canetinha, ó. Por que é falso? Por conta dessa palavrinha aqui, olha. Só ficarei feliz se viajar. Eu não posso afirmar que eu só vou ficar feliz se eu viajar. Eu posso ficar feliz por diversos outros motivos que o problema aqui não está dizendo para mim. Eu posso ficar feliz se em casa, sem viajar? Posso estar feliz? Posso. Ah, posso estar triste se eu ficar em casa? Posso também. Não posso afirmar nada em relação a isso. Então, quando ele fala só ficarei feliz se viajar, é uma pegadinha, tá? Tem que ler muito com calma. Agora, se a conclusão dissesse há a possibilidade de eu ficar feliz se viajar, será que estaria certo? Se eu falasse, conclusão, então há a possibilidade de eu ficar feliz se eu viajar. Na verdade, não há nem essa possibilidade é de 100%, né? Ele diz que se eu for viajar, certamente ficarei feliz. Ok? Então, legal aí quem disse falso. Vamos para o próximo exemplo. O indivíduo nota que surgiram rugas em seu rosto. Esse indivíduo não tinha rugas quando ele era jovem. Ele lembra que seus pais tinham rugas quando começaram a envelhecer. Aí eu chego numa conclusão. Todas as pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem. Falso ou verdadeiro? Aqui eu tenho 3 premissas, tá? E uma conclusão. Eu falei que o indivíduo notou que surgiram rugas no seu rosto, esse indivíduo não tinha rugas quando era jovem, e ele lembrou que seus pais tinham rugas quando começaram a envelhecer. E aí eu estou dizendo, todas as pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem. Bom, temos algumas pessoas responderam que é falso e algumas também pessoas responderam que é verdadeiro. Legal. Bom, aqui novamente outra pegadinha, e quem respondeu que era falso acertou de novo, ok? Então, de novo essa palavrinha aqui, antes, ó, vou até voltar.
era a palavra só. Aqui eu tenho a palavra todas. Essa é uma palavra muito perigosa quando a gente fala do assunto de lógica proposicional também. Imagina, vou me colocar no lugar desse indivíduo, tá bem? Então, eu, Vitor, comecei a notar que surgiram rugas no meu rosto. Olha só que lástima. Estou começando a ficar preocupado. Eu estou novo, começaram a surgir rugas no meu rosto. Eu percebi que quando eu era mais jovem, eu não tinha rugas. Bem? E eu lembro que os meus pais tinham rugas quando eles começaram a envelhecer. Com base nessa historinha aqui, eu posso afirmar que todas as pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem? Não. Eu não posso falar absolutamente nada. Inclusive, eu circulei aqui a palavra todas, mas se fosse, por exemplo, trocasse todas por algumas pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem, eu também não posso afirmar, né? Na verdade, posso, né? Porque se ele fala que meus pais tinham rugas quando começaram a envelhecer, então eu sei que pelo menos alguém, e aí está no grupo de algumas pessoas mais velhas adquirem, mas eu não posso afirmar que todas, tá? Ah, Vitor, mas faz muito sentido, né? As premissas que você colocou aqui, poxa, a conclusão faz total sentido. Mas em lógica proposicional, a gente não tem que ficar se preocupando com o que faz sentido ou o que não faz, tá ok? A gente tem que se preocupar em ter certeza. Então, é sair do campo do achismo, eu acho, eu tenho certeza. Eu posso afirmar que todas as pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem? Não, eu não posso afirmar, eu não tenho dados suficientes para afirmar isso. Tá? Eu teria dados para falar que sim, algumas pessoas, inclusive os meus pais, né, me coloquei aqui no lugar desse indivíduo, tinham rugas quando começaram a envelhecer, mas eu não posso tomar isso como verdade para todos os casos. Tá ok? Vamos para o quarto exercício. Considere a afirmação. Toda pessoa que faz exercícios não tem pressão alta. De acordo com essa afirmação, é correto concluir que, e eu dou 4 opções, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. No teste de lógica das empresas, o tempo já teria esgotado, tá, galera? Sinto dizer para vocês, mas a realidade é cruel. Tem que bater o olho. Pode falar. A gente vai treinar aqui, né, com alguns exercícios, e aí a questão a variável do tempo é muito importante, porque uma coisa é vocês saberem resolver, outra coisa é vocês saberem resolver rápido, e aí o tempo pega. Eu dei o exemplo do Enem, né, mas em teste de lógica é pior ainda. Mas, enfim, alguém respondeu, Alice? Eles responderam a letra A. Letra A, perfeito. Perfeito. Então, novamente aqui, eu estou dizendo que toda pessoa que faz exercício não tem pressão alta. Então, de acordo com essa informação, é correto concluir que, letra A, se uma pessoa tem pressão alta, então não faz exercício. Está correto. Exatamente. Eu peguei aqui o antecedente, que a gente chama numa condicional, né, de antecedente e consequente. Então, para que faça sentido, basta eu negar as duas sentenças aí, tá ok? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Se uma pessoa tem pressão alta, neguei lá primeiro, dizendo, se antes a pessoa não tinha pressão alta, agora ela tem, então ela não faz exercício. Vamos analisar aqui as outras. Se uma pessoa não faz exercício, então tem pressão alta. O exercício, o problema aqui não fala nada a respeito das pessoas que não fazem exercícios. Vitor, é uma possibilidade uma pessoa não fazer exercícios e ter pressão alta? É uma possibilidade, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não posso afirmar. Letra C. Se uma pessoa não tem pressão alta,
então ela faz exercício. Aqui, que bom que ninguém marcou a letra C. Mas se eu pegasse uma amostra maior, né, pegasse uma população maior, certamente teriam pessoas que marcariam a letra C, tá? Então, se uma pessoa dizer que toda pessoa que faz exercícios não tem pressão alta, não significa dizer que se uma pessoa não tem pressão alta, ela faz exercícios, tá? Que tem muita gente que cai nessa pegadinha, tomando como verdade a sentença inversa, o que a gente não pode fazer. E a letra dele diz que não existe pessoa que não tenha pressão alta e não faça exercício. Pode ser que sim, pode ser que não. Não posso afirmar absolutamente nada em relação a isso, tá ok? Por enquanto, acho que tá tudo bem, acho que eu estou indo até um pouquinho rápido. Vou tentar dar mais tempo aí para vocês, tá ok? E agora, eu vou falar sobre lógica sequencial, um tema muito comum em teste de lógica também, tá? E um tema que a maior parte dos candidatos erra. Quem segue a página aí do Math1 Business no Instagram, não sei se é a maioria ou a minoria, enfim, sabe que de segunda a sexta a gente posta questões nos stories e tudo mais, e eu posso afirmar para vocês que desde que a gente começou com essa prática, né, de postar questões nos stories e tudo mais, eu comecei a perceber que não importava a dificuldade da questão, a maioria erra. Eu pensava assim, essa questão aqui é fácil, todo mundo vai acertar. Errado, a maioria errada. As difíceis, então, não preciso nem falar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem identificar padrões. Então, o segredo no tema de lógica sequencial, mas é lógica sequencial de quê, Vitor? É que eu botei, né? Podem ser formadas por números, por símbolos, por letras, por palavras, por figuras, etc. Ok? Então, o objetivo principal é identificar padrões para chegarmos na solução. E a maioria, infelizmente, tem muita dificuldade para identificar padrões. Vocês que estão aí cursando engenharia, eu entendo que vocês já têm uma certa facilidade, então, claro, nessa parte vocês já estão um pouco à frente da concorrência em relação a esse tema. E aqui eu trouxe alguns exemplos e gostaria de fazer junto com vocês. Então, qual conjunto não faz parte do grupo? E eu dou 5 opções, queria que vocês respondessem. A letra e talvez o porquê, né? Vou começar a interagir um pouco mais do que somente dar a resposta. Quero entender o porquê da resposta, né? Já começaram a aparecer respostas aqui, a letra E. Letra E. Maravilha. Alguém se prontificou a explicar o porquê? Não, fique à vontade, galera. Também, gente, eu não vou obrigar vocês a responderem. Tá? Vou dar um tempo. As letras, né? São 3 letras iguais e uma diferente. E a letra E não segue a sequência. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, esse tipo de questão cai muito aqui, eu vou categorizar como nível fácil, tá? Então, quem bateu o olho e viu, na letra A tinha 3 letras Ds, depois 3 letras Bs, 3 Is, 3 Js e na última não tinha, falou, opa, tem alguma coisa estranha. Vamos para o segundo exemplo. Qual conjunto, novamente, não faz parte do grupo? Algumas pessoas estão dizendo que a letra B. Letra B de bola, tá? E aí, por que letra B? Já vou explicar, se alguém quiser botar aí no chat também, fica à vontade. Mas por que a letra B? Se a gente reparar, todas as alternativas começam com a letra B de bola, então vou até circular aqui, ó. Todas começam com a letra B. Para quem está com
para quem não conseguiu identificar, não se sinta mal por isso, tá bom? Todas terminam com a letra J, aqui para aprender também. Letra J. Beleza. Então, a primeira e a última letra segue o mesmo padrão. O segredo estava analisar as duas letras internas aqui. Ah, Vitor, por que então é a letra B? Se a gente for ver, em 4 das 5 alternativas, eu tenho vogais aqui entre a letra B e a letra J, tá vendo? Aqui eu tenho AI, vou pular a B. Aqui tem EIU, IA, IO e U. A única que não tem duas vogais entre a primeira e a última letra da sequência é exatamente a letra B, tá ok? Então é o conjunto que não faz parte do grupo. Ah, Vitor, você deu um exemplo que tinham 3 letras iguais, você deu um exemplo agora que tinham vogais no meio das consoantes. Como que pode cair, né? Quais são os outros tipos que envolvem letra? E aí é bom estudar o alfabeto, porque dependendo da sequência, tem relação entre as letras do mesmo conjunto. Aqui eu não dei um exemplo fazendo referência a essa lógica, mas existe, cai bastante também, tá bom? Vamos aqui para o terceiro exemplo. Eu quero saber qual é o 8º termo dessa sequência aqui. E lembre-se, num teste de lógica aí, para uma questão dessa, você tem que resolver em menos de 1 minuto, tá? Vamos ver se a galera está afiada. A pessoa está perguntando, pô, o cara está falando de 8º termo da sequência. Eu lembro que eu dei progressão aritmética, progressão geométrica. Pô, o cara está dando aula de matemática ao invés de lógica. Nesse exemplo aqui, tem relação. Não vou falar, não vou mentir para vocês que tem relação, mas aqui não precisa de fórmula nenhuma, né? Se na época do colégio a gente gravava fórmula para resolver, aqui é usar o cérebro mesmo. Bom, a Cláudia respondeu aqui, o Wesley também, a letra E. Letra E, 72. Pessoal, concorda? Pô, tem gente que é rápido aí, hein? Tem gente que é rápido no gatilho. E aí, bom, vamos explicar aqui, né? Por que é 72? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é 72. Se a gente reparar, ó, aqui a diferença segue um padrão, tá? Entre um termo e outro. Não sei se vocês conseguem ver aí. E por aí vai. Então, olha, do primeiro para o segundo, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades, 10 unidades. A gente tem 5 termos aqui. Então, bastaria somar 12, 14 e 16, ou seja, 14 com 16, 30, mais 12, 42, tá? 42 mais o 30 aqui, 72. Então, a alternativa correta, letra E. Eu que sou carioca, eu falo mas eu sinto que quem está errado aqui sou eu, na verdade. Né? Acho que a maior parte das pessoas fala E. Não vou falar, vou adaptar aqui minha forma de falar. Então, letra E, tá ok? Então, parabéns aí para quem acertou. Eu, como engenheiro, e vocês, como futuros engenheiros, essa questão deveria ser de nível fácil, tá ok? Ah, Vitor, mas é fácil depois que você mostra. Antes é difícil. Para vocês não deveria ser, mas não tem problema. Vocês estão aqui, resolvi trazer questões com diferentes abordagens, tá? Até para
abrir a mente de vocês com relação ao que vocês podem enfrentar. Tá? Eu entendo que já, em breve, vocês vão ter teste de raciocínio lógico para fazer e vocês precisam pensar rápido, porque as empresas querem, além de bons solucionadores de problemas, elas querem solucionadores de problemas que resolvam rápido, tá? Porque uma coisa é a teoria, né? Vou dar um mês para você resolver. No dia a dia do trabalho não é assim que funciona. Às vezes o seu chefe, sua gestora pede uma tarefa para amanhã, para ontem, e aí você precisa se virar. Claro que a gente está aqui aplicando o tema de lógica em questões, mas isso serve para problemas da vida real também, tá bom? Então vamos para o exemplo 4. Observe as equivalências apresentadas. 7 igual a 56, 3 igual a 12, 5 igual a 30 e 8 igual a x. Eu quero saber qual é o valor de x. Olha, já responderam aqui. A Cláudia, tá bem. Ela respondeu a letra A. O Matheus respondeu a letra... Ele colocou 73, eu acho que é 72, a letra E. E aí, galera, o que vocês acham? Teve gente que falou letra A, teve gente que falou letra E, foi isso? Isso. Legal. Pô, será que eu não consigo ver o... Pô, eu queria muito ver o chat ao invés... Deixa eu ver se eu consigo aqui de algum jeito. Não sei se vai dar certo, né? O Douglas também foi na letra E. Letra E. Legal. Bom, quem foi aqui na letra E acertou, parabéns, tá? E qual era o segredo da questão? Você precisava visualizar que o resultado, ou seja, o que aparece aqui do lado direito da igualdade, nada mais é do que o resultado da multiplicação do número que aparece aqui, nesse caso aqui é o 7, né? Pelo seu consecutivo, que é o 8. Então, 7 vezes 8, 56. No caso do 3, 3 vezes 4 é igual a 12. No caso do 5, 5 vezes 6 é 30. E aí, depois que você encontra a lógica, é só fazer conta e vocês sabem mais do que ninguém fazer conta. Então, 8 vezes 9, 72. Tá ok? Então, a alternativa correta aqui. Tá? Ô, Vitor, tem gente que achou fácil, tem gente que achou difícil. Eu diria essa questão aqui nível médio, tá bom? Às vezes não é tão trivial a gente ter essa sacada de, a partir de um número, encontrar uma operação padrão para todas as igualdades, porque, lembra, né, o que eu falei, qual é o segredo desse tema aqui? É identificar padrão. A mesma regra, qual é a mesma regra que se aplica sempre para as mesmas premissas, e a partir dessa regra que eu vou chegar na resposta, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Na tabela a seguir, o número que ocupa a extrema direita de cada linha é o resultado de operações efetuadas entre os outros dois números da mesma linha. Sabe-se que a sucessão de operações é a mesma em todas as linhas da tabela. Aqui eu já estou dizendo, eu poderia ter omitido essa informação, mas eu disse que o número que ocupa a extrema direita é o resultado de operações efetuadas entre os outros dois números. Eu quero saber, então, qual o valor de x a partir disso.
O Matheus Miranda, ele respondeu a letra B, 120. Eu vou querer que o Matheus explique como é que ele chegou em 120. Pode ligar o microfone, fique à vontade, Matheus. Se não quiser falar, Matheus, explica aí no site, fala assim, Vitor, eu tô com muita preguiça, vou ter que escrever aqui o que eu pensei, eu penso mais rápido do que escrevo, não tem problema não, mas se quiser falar, pode falar. Que democracia. E o Matheus chegou rápido, 120. Será que é 120 mesmo? Ele respondeu aqui. Subtrai o primeiro termo do segundo. Ele subtraiu o primeiro termo do segundo e multiplicou o segundo termo pelo resultado. Perfeito. Perfeito. Boa, Matheus. É isso aí, cara. Ó, o segredo, eu quando olho esse tipo de questão, sempre tá falando aqui, ó, ele falou, ele podia não ter falado, mas ele falou que o resultado de quem está na terceira coluna, ele veio a partir de uma operação que eu fiz aqui, a partir dos dois primeiros termos. Então, pô, eu já bati o olho, eu vi que 12 divide 36, é o divisor de 36. 8, a mesma coisa de 32. Tem que encontrar uma relação. Ah, Vitor, poderia ser a relação dos números da primeira coluna com os números da terceira? Poderia. Nesse caso aqui, não era, né? Mas poderia, tá? Você já tem que bater o olho e ver. Vocês que são engenheiros, tem que tirar de letra isso, ó. Bateu o olho e viu, pô, 12 é divisor de 36. Quando eu divido 36 por 12, dá 3. Será que eu consigo extrair o 3 de alguma operação, já que ele está falando que veio a partir de uma operação dos dois primeiros números? Consigo. É exatamente 15 menos 12. Da mesma forma, se eu divido 32 por 8, dá 4. Né? Então, como que a partir do 12 e do 8 eu acho 4? Diminuindo um do outro. Então, o x nada mais será do que o resultado da diferença, né? Ou seja, dá 15, aqui 23 menos 8 dá 15, vezes 8, 120, tá? Alternativa correta, letra B, de bola. Com isso, fechamos aqui os 5 exemplos da parte de lógica sequencial. Vou até voltar aqui, né? Eu dei exemplos de sequência de letras, 2 exemplos, e aqui 3 que envolviam números. Né? Na página, aí já fica aqui o convite, tá, gente? Para quem seguir a página do meu projeto do Math Business no Instagram, lá vocês têm a possibilidade de cadastrar um e-mail, o nome de vocês, para baixar um e-book gratuito nosso, que é como se fosse um simulado, tá bem? E aí, são 12 questões, e aí eu recomendo, né, vocês realizarem essas 12 questões em 36 minutos. Ah, Vitor, por que 36? Eu coloco sempre um padrão de 3 minutos para resolver cada questão, que é um padrão de mercado, tá? Para questões no geral. Dependendo do teste e do nível da prova, do nível das questões, eles pedem para vocês resolverem bem mais questões do que em menos tempo, em relação a esse tempo que eu dou, né, no simulado. E aí, como que funciona? Toda semana, a partir do momento que você baixa o e-book gratuito, toda semana eu mando uma lista de exercício gratuitamente, tá? Toda segunda-feira. Então, por exemplo, hoje eu mandei uma lista de exercício para a galera. E aí eu combino de segunda-feira enviar, na sexta-feira eu mando o gabarito. Então, quem tiver interesse, já fica aqui o convite, se quiser praticar, sente que precisa melhorar, tá bom? Nesse tema, já fica aí o convite para vocês, para receber lista de exercícios e tudo mais. No final da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais, brevemente, também não vou ficar perdendo muito meu tempo, mas é legal citar até para abrir a mente de vocês. E aqui eu vou falar de probabilidade, tá bom? Que é o penúltimo assunto aqui da nossa apresentação. E tem muita gente que arranca cabelo em teste de raciocínio lógico com esse assunto,
porque acha que probabilidade você precisa saber de fórmula, você precisa decorar fórmulas de análise combinatória, fórmulas de arranjo, blá, 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 blá. Só que, na realidade dos testes de raciocínio lógico, principalmente de empresa, tá bom? E concurso público, confesso que não é muito a minha vertente de trabalho. Então, em geral, as questões que aparecem, elas não necessitam de um conhecimento muito aprofundado. Vocês precisam, sim, saber estruturar. Então, a interpretação correta do enunciado e realização de contas básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, para se chegar no resultado. Porque se não fosse também com esse propósito, acaba que os processos seriam um pouco tendenciosos, né? Como é que eu vou cobrar um profissional que é da área de marketing, por exemplo, ou da área de recursos humanos, enfim, ou até mesmo advogados, né, galera que está fazendo direito e quer passar por um processo trainee, né? Eu acho que talvez muitos de vocês sonham em serem trainees em alguma grande empresa, ou até mesmo em uma startup, uma empresa menor. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em startup, né? E foi para mim a melhor experiência de trabalho que eu tive, foi muito legal, assim. Mas já trabalhei em empresa grande e tem seus benefícios também. Então, acho que vai de cada um, o objetivo aí de cada um, tá ok? E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Para a gente resolver junto. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: 6 pessoas, entre elas Pedro, estão reunidas para escolher entre si a diretoria de um clube. Esta é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. O número de maneiras para a composição da diretoria, onde Pedro não é o presidente, será de... Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem estruturar como que vocês pensariam, né? É tudo como, né? O que importa para mim é o como, não é? O resultado para mim é o de menos. Mas como que vocês estruturam? É o que interessa, na minha opinião. É o segredo. Porque fazer conta eu sei que vocês sabem fazer. Quem está buscando fórmula aí no Google, esquece que não precisa de nada disso para resolver. Será que alguém... Ainda não. Gente, teste de raciocínio lógico é isso aí, ó. O segredo não é saber resolver, é saber resolver rápido. Claro que vão ter umas pessoas que vão sobressair, mas é tudo questão de prática. Eu acho que eu vou aproveitar esse tempinho aqui para ver se alguém responde, para falar. Gente, não tem mistério, tá? Pode ser vocês que são engenheiros, mais ainda, mas o que eu recebo de mensagem de estudantes de marketing, de psicologia, de galera de humanos, principalmente, falam que teste de raciocínio lógico não é para eles. Eu fico muito triste porque você tem que se preparar que nem você se prepara para uma entrevista, por exemplo, tá? De emprego. Você estuda empresa e tudo mais, não tem muito mistério. Também não vai ser de um dia para o outro. Eu não engano ninguém. Falar, não tem como ficar bom de um dia para o outro. Não, é impossível. Né? E vai da capacidade de aprendizado de cada um. Então, enquanto a galera vai respondendo, eu já vou Respondendo assim. Duas pessoas responder. responderam a letra D e duas responderam a letra B. Então, vamos lá. 2 pessoas responderam letra B de bola e 2 pessoas responderam D de dado. É isso? Isso mesmo. Bom, então vamos tirar aqui
Vamos tirar essa dúvida, né? Como que eu gosto de estruturar esse tipo de questão? Vou marcar aqui os 4 campos. Então, eu sei que tem que ter um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro, beleza? São 6 pessoas e entre elas temos o Pedro. Então, elas vão se reunir para decidir a diretoria. Tá? Tem 4 vagas aí. Eu quero saber o número de manejos para a composição dessa diretoria, mas eu sei que o Pedro não pode ser o presidente. Então, vamos começar pelo presidente. Quantas pessoas eu posso escolher para serem o presidente? Concorda comigo que é o total 6, menos o Pedro? Tem que desconsiderar o Pedro? Então, aqui, ó, eu tenho 5 pessoas, 5 possibilidades, tá? No caso do vice-presidente, quantas possibilidades eu tenho? Quantas pessoas eu posso sortear para compor aqui? São. Quantas eu tinha ao todo? 6. Uma já foi decidida, né? É o presidente. Eu escolhi alguém aqui. Essa pessoa não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Então já tem que diminuir. E o Pedro volta para a conta, porque ele só não pode ser o presidente, mas ele pode ser o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Então, novamente aqui, ó, eu tenho 5 possibilidades, tá ok? Escolhi uma pessoa aqui para ser o presidente, outra para ser o vice, sobram quantas pessoas? 4, e novamente, seguindo a lógica aqui, 3. Se eu fizer essa continha aqui, ó, pô, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que vai dar 300, tá? 25 vezes 4 dá 100, vezes 3, 300. Então, quem marcou a letra D de dado, parabéns, acertou. Pô, Vitor, enquanto você botou aí o enunciado na tela, eu estava aqui buscando as fórmulas. Esquece fórmula, tá? É só estruturar. Pô, eu tenho 4 campos para preencher. Quantas possibilidades eu tenho para cada campo? Aí é pensar. Aí é a parte interessante do tema de lógica. Você precisa raciocinar. Então, pô, eu tenho 6, mas o Pedro não pode ser presidente. Então, são 5. Aqui eu já escolhi um, mas o Pedro volta. O Pedro volta para cá. Então, 5 novamente. 4 e 3. Tá ok? Vamos para o exemplo 2. Eu sei que a probabilidade de um gato estar vivo daqui a 5 anos é 3/5. E a probabilidade de um cão estar vivo daqui a 5 anos é 4/5. Considerando que os eventos são independentes, qual a probabilidade de somente o cão estar vivo daqui a 5 anos? Então, eu quero que somente o cão esteja vivo, tá? Eu vou dar 1 minutinho, gente, 1 minuto, mais do que isso, e tenta resolver, tá? Aí, outra coisa que eu falo, as pessoas acham que é o seguinte, eu tenho muita dificuldade com lógica, beleza. Aí ela, em algum momento, achou o Vitor na vida dela, né? Achou o Matthew Business, achou legal a ideia do projeto, legal. Vou ouvir tudo que o Vitor tem para falar. Aí, depois que o Vitor acaba de falar, a pessoa até, modéstia à parte, consegue entender. Eu tento explicar pausadamente, né? Acho que depende do contexto também, mas eu tento explicar passo a passo a pessoa. Bom, entendi. Aí a pessoa acha que, pelo fato dela ter entendido, ela já está craque, ela já é capaz de fazer uma prova de lógica, ela vai tirar 10 porque ela viu. Não, tem que tentar fazer. Acho que o segredo, primeiro você descobre o que você sabe fazer e o que você não sabe. Aí depois, aqui eu estou ensinando vocês como estruturar os tipos de questão, beleza? Vão ter questões que vocês vão saber fazer, vão ter questões que não. Depois que vocês aprenderem, cara, aí é exercício maciço mesmo, tá? É exercício direto. Vitor, algumas pessoas aqui responderam, mas a Larissa ela perguntou se você poderia mandar o material depois para refazer um teste, contando com o tempo. Se eu posso mandar o material, não entendi, perdão. Pode disponibilizar o material depois. O material.
o material da aula, eu posso compartilhar com você, não tem problema não. Tá bem. Algumas pessoas aqui, eles responderam 8 por 25. 8 por 25. Vamos ver se é isso mesmo. Então, ó, parecido com o primeiro exemplo, vamos focar aqui na pergunta, né? Então, o que ele quer saber? A probabilidade de eu ter somente o cão vivo. Então, para eu ter o cão vivo, somente o cão vivo, eu tenho que ter o quê? Cão vivo e o gato morto, né? Qual é a probabilidade de eu ter o gato morto? Se a probabilidade dele estar vivo é 3/5, a probabilidade dele estar morto é 2/5. Concordo? Que a soma do vivo com o morto tem que dar 100%. 1. Então é a fração. 3/5. 3/5 aqui equivale a 60%. Né? Então 40%, que é 2/5, é a probabilidade do gato estar morto. E para que eu tenha somente o cão vivo, daqui a 5 anos, o gato precisa estar morto. E a probabilidade do cão estar vivo, eu já sei, é 4/5. Então, bastava multiplicar, botar aqui, né? 8 sobre 25. Então, parabéns aí quem chegou aos 8 sobre 25. Acho que a questão anterior pode ter ajudado, mas aqui também não tem muito mistério. Ah, Vitor, não precisa de forma nenhuma? Não precisa, é só estruturar. Aqui eu estou dando, né? Pessoal, tem gente aí que eu sei, né? Eu sei que eu já fui assim também. Eu olhava assim, o professor falava, pô, o que esse cara está falando, cara? Eu estava passando só questão fácil, essa questão, pô, tranquila. Só que, calma lá, jovem, que a dificuldade vai aparecer em algum momento, tá? Eu trouxe um terceiro exemplo aqui. Observe no quadro a seguir o resultado de uma pesquisa com homens e mulheres a respeito da escolaridade. Eu dou uma tabela. Então, tem lá, mulheres que cursam ensino superior completo, ensino médio completo, que não concluíram o ensino médio, e quantidade de homens. Tá? Beleza. Um presente foi sorteado entre essas pessoas entrevistadas. Considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, a probabilidade dela ser mulher é aproximadamente. Então, aqui é uma mistura, né, do assunto de probabilidade com, eu diria, interpretação de texto mesmo. Não sei se se algum de vocês tem interesse em entrar na Ambev, por exemplo. A Ambev, esse ano, no programa de trainee deles, muita gente reclamou, não foi pouca, de que o teste de raciocínio lógico deles, muita gente falou que era impossível resolver. Ah, porque os textos muito grandes para pouco tempo. E aí entra naquilo que eu falei no início, né, gente? Até eu vi um comentário muito engraçado. Acho que foi uma menina, ela falou: quando eu terminei de ler, deu tempo, eram 2 minutos para resolver. Quando eu terminei de ler o enunciado, eu não consegui nem escrever nada. Aí eu pergunto para vocês, mas será que era necessário ela ter lido tudo? E eu posso afirmar que não. Eu nem vi as questões, né? Não tive acesso às questões, mas às vezes você não precisa ler tudo. Nesse caso aqui, tem um texto com uma tabela, beleza, você precisa ter uma interpretação. Mas às vezes, dependendo, você não precisa. Você foca no que está perguntando. Vai direto na pergunta. Tá? E aí depois volta no texto para ver onde que você consegue as informações para estruturar sua resposta, tá? Temos alguma pessoa já com a resposta? Ainda não. Algumas pessoas comentaram que a Marcele comentou que ela fez o de estágio, e disse que estava complicado mesmo, o teste de lógica da Ambev. O Davidson disse que a Ambev é sinônimo de peixe. Não sei o que dizer, mas o Douglas também falou que tem uns que é pelo Facebook, que é ruim por conta da conversa do Mendes, né? Mas ainda as pessoas não responderam sobre o exemplo.
Tudo bem, não tem problema. Se quiser, bom, são... Eu já ia falar, ó, são 9h10, mas são 9h10 aqui onde eu tô. Aí no Brasil são 5h12. Isso. Aqui tem uma informação muito importante, tá? Se a galera quiser mais tempo aí. Mas tem uma informação que muda todo a trajetória do raciocínio, que é o seguinte, olha. Considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Tá? Então, gente, ó, vou até sublinhar aqui. Ele contou uma historinha, deu uma tabela, falou que ia sortear um presente, mas ele diz, olha, considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, ou seja, a pessoa está nesse bolo aqui. Tá? Então, já não vou mais olhar para o todo. Eu vou olhar só para esse daqui. Só para essas 45 pessoas. Ó, 25 mais 20, tem 45 pessoas aqui. Então, considerando que a pessoa sorteada não conclui o ensino médio, ou seja, ela está aqui, qual a probabilidade dela ser mulher? Pô, gente, quantas mulheres eu tenho? 25, tá? Sobre 45, ok? Quanto que dá isso daqui? Ele fala aproximadamente, tá? Importante. Você fala, mas eu joguei aqui na calculadora, não deu igual. Não deu exatamente igual, porque ele pede o valor aproximado. Eu não lembro qual era a resposta, mas se eu fizer uma continha rápida, eu sei que 25 é um pouco maior do que a metade de 45. Né? Dividir 45 por 2, ela vai dar 22,5. Como 25 é um pouco maior, eu acredito que isso daqui vai dar em torno de 56%, tá bem? Então, se alguém aí chegou na alternativa letra D, perdão, D de dado, acertou. Então, pode falar. O Wesley e o Carlos, eles estavam fazendo, mas dava 55. E aí, como eles não encontravam a resposta nas alternativas, né? Ele achou uma resposta parecida ou não? Não entendi. 55,555. Então, bom, 55,555, a grosso modo aqui, os valores nas alternativas têm um espaçamento razoável, de botar aqui, ó, da A para B tem 11%, 9%, ou seja, é a letra D mesmo, tá ok? Então, o segredo era ver, ó, considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Às vezes, a gente, na pressa, tenta fazer uma leitura dinâmica e passa despercebido. Aí, o que pode ter acontecido de muita gente ter feito? Ter somado isso tudo aqui, 18 com 34, ter feito tudo e, bom, não sei, ter pego 25 aqui, dividido por tudo, ou então ter pego todas as mulheres e, bom, pegado só os 25 e dividido só pela quantidade de mulheres, não sei. Mas aqui não tinha muito mistério, só ver a quantidade de pessoas que não concluíram isso no médio, dado que ele falou que a pessoa sorteada está nesse grupo, e aí a probabilidade dela ser mulher é mais tranquilo de calcular. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. As placas de carro no Brasil, até o final de 2018, eram compostas por 3 letras seguidas de 4 números. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. ERH2427. Só que aí, acho que de uns 2 anos para cá, não tenho certeza, tá? Acho que, não sei se foi ano passado ou no final de 2018, as placas novas vieram com uma mudança. Então, no lugar de um número, eu coloquei uma letra. Dei até um outro exemplo aqui, olha, YDG4L71. Então, quero saber qual é a razão entre a quantidade de possíveis placas novas e a quantidade de possíveis placas antigas. Para quem não sabe a razão, acredito que vocês saibam qual o significado da razão, é um sobre o outro. Então, eu quero a quantidade de placas novas, quantidade de possíveis placas novas sobre a quantidade de possíveis placas antigas.
E já vou dar um spoiler. Não é necessário fazer muita conta aqui. Já vou até, enquanto a galera vai tentando responder, vou ver se eu estruturo aqui já. O Wesley respondeu. Tá de parabéns, hein, Wesley? Tá bem rápido. É a letra C. Letra C. Será que o Wesley está certo? Gente, quem não faz a mínima ideia de como resolver ou não consegue resolver, comenta aí também para ter uma noção. Eu gosto de fazer isso com as minhas turmas, porque eu sinto que, e não é para ter vergonha, não. A gente está aqui para aprender. Às vezes esse tema de lógica é novidade para muita gente. Fiz umas contas aqui, não cheguei em nenhuma das alternativas, então nem consegui sair do lugar. Tem gente que não consegue nem sair do lugar mesmo e tá tudo bem, então. E aí, bom, resolvendo aqui o problema, né? Para resolver assim de forma bem rápida mesmo, a gente teria que comparar a quantidade de letras possíveis dentro de um alfabeto e a quantidade de números possíveis. Então, no primeiro caso, eu coloquei aqui em cima, são 3 letras seguidas de 4 números. Tá? Então, se vocês pegarem, o nosso alfabeto tem 26 letras, se eu não me engano, tá? Quase certeza, o alfabeto oficial. 26 letras. Então, aqui, em nenhum momento, o problema disse que eu não poderia repetir letras e números, tá? Acabei dando exemplos com letras diferentes e números diferentes. Na verdade, no primeiro caso tem até números se repetindo, 2 aqui se repete. Então, pode se repetir. Pode acontecer de eu ter a mesma letra no primeiro, no segundo, no terceiro posto, e o mesmo número no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Pode ser, também. Então, vou considerar todas essas possibilidades. Então, eu tenho 26 opções para preencher a primeira letra, 26 a segunda letra, 26 a terceira. No caso dos algarismos, quantos eu tenho? Do 0 ao 9, né? Eu tenho 10. Quem achou que era 9 caiu na pegadinha. A gente considerou o 0. O 0 conta também. Pode ser um dos números ali. Então, tenho 10. 10, 10, 10 e 10. Tá bom? Já no caso das placas novas, elas continuam começando com 3 letras. Então, 26, 26, 26. 26. Esse 6 aqui ficou ruim. Aqui vem um número, só que aqui vem uma letra. Tá? No lugar de um número. Pô, Vitor, agora que você desenhou, eu estou visualizando. Porque quando eu multiplico... E aí, pô, Vitor, eu estou fazendo conta aqui até agora na calculadora. Precisava ter feito essa conta toda? Não, não precisava. Porque a partir do momento que você estruturou aqui e ficou de forma visual, e você entendeu o que o problema está perguntando, que é exatamente a razão entre a quantidade de possíveis placas novas, que está aqui embaixo, ó, placas novas, sobre a quantidade de placas antigas, fica fácil, né? Porque aqui eu consigo cortar tudo, eu estou multiplicando tudo, estou cortando tudo aqui, vou cortar esses 10 aqui, vai sobrar o quê? 26 sobre 10. Então, qual é a razão?
26/10 é o famoso 2,6. Ok? Então, quem chegou na resposta letra C, acertou. Lembrando, aqui eu fiz passo a passo. Na hora da prova, tem que ser rápido. Você já tem que bater o olho e falar, beleza, já sei como é que eu faço. E uma pergunta que você deveria fazer na hora da prova. Preciso calcular tudo? Porque os testes de lógica foram, assim, não foram feitos para vocês fazerem muitas contas, tá? Então, se você está numa questão, está precisando fazer muita conta, eu já ativaria o sinal de alerta aí, porque provavelmente está fazendo alguma coisa errada, tá? É mais você pensar de forma criativa para solucionar um problema rapidamente. Então, aqui eu não fiz conta nenhuma, eu lembrei o que ele queria, já tinha estruturado, saí cortando tudo, tá ok? Gente, agora chegamos na última parte, se alguém quiser. A gente tem uma perguntinha aqui da Catarina. Pode. Se a nota dos testes de lógica dos processos seletivos, ele leva em consideração apenas se o participante acertou ou não aquela questão, ou também leva em consideração o tempo que foi gasto. Entendi. Olha, até onde eu sei, Catarina, né? Até onde eu sei, Catarina, o que importa é o quanto você acertou, tá? Até porque o tempo, ele já é reduzido. Então, tudo bem, eu entendi o seu ponto. Dependendo do teste, às vezes a empresa, ela fornece, ela disponibiliza um tempo maior para você fazer a prova, com mais conforto, e aí, nesse caso, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que possa ser um fator, mas na maioria dos casos não, tá bom? Então eu não me preocuparia com isso, não. Se preocupe em acertar dentro do tempo, o que já é muito difícil, tá? A maior parte dos candidatos não consegue resolver. Então, se você está conseguindo resolver ali em 2, 3 minutos, está no caminho certo, tá bom? Então eu queria... mas se a pessoa resolveu em 2 minutos e o outro em 2 minutos e meio, tem diferença? Diferença nenhuma. Fica tranquilo em relação a isso. O importante é você acertar. Agora tem gente que sai do teste achando que tirou 10, aí quando vem o resultado... eu achei que era isso, achei que era aquilo. Viver de achismo tem que ter certeza. Beleza? Então vamos aqui para o último tópico que eu trouxe aqui para o nosso mini curso, né? Problemas que envolvem conceitos de aritmética e, novamente, né, vocês que são engenheiros já são familiarizados com esse tema, é o ramo mais antigo e mais elementar da matemática, usado por quase todos, seja em tarefas do cotidiano, em cálculos científicos ou de negócios. Então, por exemplo, eu acredito que muitos de vocês vão para a área de pesquisa, tá? Então, vocês pegam, às vezes, vão pegar aqui uma empresa, uma L'Oréal da vida, tá? Vocês que vão se formar em engenharia química. Lá, a L'Oréal, que é do ramo de beleza, tem a área de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, a parte científica ali, de estudo e tudo mais, vai precisar desse ramo aí, né, desse tema, e não só pesquisa, mas dia a dia dos negócios também, tá bom? Então, trouxe alguns exemplos aqui para a gente discutir junto. Então, exemplo 1. No alvo abaixo, uma determinada pontuação é dada para a flecha que cai na região A e outra para a flecha que cai na região B. Alberto lançou 3 flechas. Uma caiu em B e 2 em A, e obteve 17 pontos. Carlos também lançou 3 flechas, só que no caso do Carlos, só uma caiu em A e 2 no B. E aí ele conquistou 22 pontos. Eu quero saber quantos pontos são atribuídos para uma flecha que cai na região A. Só isso. Flecha que cai na região A. É isso que eu quero saber. Antes de vocês resolverem, que eu sei que já tem uma galera aí tentando resolver, escreve aí no chat como resolveria. Eu não vou entrar aqui no mérito da conta, não. Eu vou entrar no mérito do raciocínio. Tá? Isso é um exercício que a gente faz também, eu faço bastante também no curso, né? A gente, como eu falei, a gente se preocupa muito em
achar as respostas. Mas o que me interessa aqui é como que você vai fazer isso. Como que você vai chegar lá? Porque fazer conta é fácil. O mais difícil é estruturar. Como que vocês pensariam? É isso que eu quero saber, além da resposta. O Wesley, ele comentou que ele montaria duas equações, 2A mais B igual a 17. O Georgiano falou que quem acerta em A vale mais. E a outra equação que o Wesley montaria é A mais 2B igual a 22. Legal. É bom. O Wesley está 100% certo aí no raciocínio. Exatamente isso. É o que eu chamo de organizar as ideias em equações, tá? Esse tipo de questão cai muito também. Então, é claro, todo mundo aqui estudou isso em algum momento da vida, uns vão se lembrar, outros não, mas o que importa é como você estrutura. Então, você está falando que ele lançou 3 flechas, uma caiu em A, uma, né? No caso do Alberto, lançou 3 flechas. Uma em B, 2 em A. Então, foi, ó, falando exatamente o que o Wesley falou. Então, 2A mais B igual a 17. No caso do Carlos, é 1A, vou chamar 1A é A, né? Mais 2B igual a 22. Bom, isso aqui vocês já estão cansados de, eu espero, né? Vocês tenham facilidade para resolver aqui. São um sisteminha com 2 equações, 2 incógnitas. Aí entra aqui um pouco de ganhar tempo, né? Como que eu ganho tempo? Tem que lembrar. A gente tem a tendência de esquecer o que o problema está perguntando e sair fazer conta. A gente não precisa, a gente quer calcular o do A, então eu tenho que eliminar o do B, né? Eu precisava ter calculado o B primeiro? Poderia ter calculado o B? Poderia, tá? Mas eu ganharia tempo excluindo o B das equações e ficando só com A, visto que o que eu quero saber é quantos pontos a flecha que cai no A, não no B. Então, bastaria que... Aí, como é que... Você pode estar se perguntando, como é que então eu faço, Vitor? Bom, tem 2B embaixo, B em cima. Vou multiplicar a primeira equação toda por 2 e vou diminuir, né? Da segunda. Então, em cima ficaria 4A, perdão, mais 2B igual a 34. Diminuiria a primeira da outra, ficaria 3A. Vou até fazer aqui, né? 3A igual a 34 menos 22, vai dar 12. E aí A igual a 4, tá, gente? Novamente, a parte da conta para vocês, eu vou entender que é muito fácil, tá? Então, quantos pontos são atribuídos para uma flecha que cai na região A? 4. Ah, e se fosse B? Pô, aí é só substituir, né? No caso do B, seria 2, na primeira aqui, né? 2 vezes 4, 8, passando para o outro lado, 9. Então, B igual a 9, tá ok? Então, aqui também não tinha muita dificuldade. Vamos para o segundo exemplo. Eu sei que 92 candidatos deverão participar de dinâmicas em grupo, de 4 ou 5 componentes. Deseja-se que a menor quantidade possível de grupos seja formada. Se cada grupo deve receber um caso diferente para analisar, o número de casos necessários é... E aí vou dar um tempinho. Vou dar um tempo generoso, 1 minuto. Está sob pressão. Vitor, o Davidson perguntou se você pode voltar ao slide anterior para ele tirar print. Posso, claro. Prontinho, obrigada. Nada. Só marca, pode marcar o Math Room Business, tá? Eu vou dar os contatos do projeto. Faz aquele merchan lá, me ajuda, por favor. Que aí... Tá, gente, muito bom o conteúdo.
Bom, galera, 1 minuto aí. Porque eu poderia brincar com vocês, né? Falar, não deu tempo de resolver. Tem questão que foi feita para vocês não conseguirem resolver mesmo. Desculpa não ouvir. Desculpa aí. O Evan respondeu a letra E. Letra E, 21. Será? Ou não, desculpa, letra C. Letra C, 19. Será ou não? Vamos ver aqui. O que eu quero saber? Né? Contei uma historinha aqui, falei que tem 92 candidatos, deverão participar, grupos de 4 ou 5 componentes, e eu quero que a menor quantidade possível de grupos seja formada. Então, isso daqui é uma informação muito importante, né? Vou até sublinhar. Lembra lá dos conceitos, dos fundamentos, né? A gente precisa coletar, não só coletar informações, mas identificar quais são as mais importantes. Aqui tem um monte de informação, mas essa daqui é importante. Ó. Eu quero encontrar a menor quantidade possível de grupos, tá? Então, se cada grupo deve receber um caso diferente para analisar, o número de casos é... Então, a primeira coisa que a gente teria que pensar, eu tenho 2 tipos de grupo, com 4 ou 5 pessoas. Se eu quero a menor quantidade possível de grupos para formar, concordam comigo que eu preciso maximizar a quantidade de grupos com o maior número de componentes, que no caso aqui é o 5. Então, para eu ter a menor quantidade possível de grupo, eu tenho que maximizar isso aqui. Aí você pode pensar, pô, Vitor, beleza. Eu comecei fazendo assim. Aí eu sei que tem 92 ao todo. Né? E eu sei que múltiplos de 5, eu vou fazendo lá os grupos com 5. Então, é 5, 10, 15, 20, por aí vai. O número mais próximo de 92, que é múltiplo de 5, é o 90. Bom? Só que aí você pode pensar assim, beleza. Então, é só fazer o 90, dividir por 5, vai dar 18, né? E vou somar mais um grupo, que aí sobrou um grupo e está tudo certo. Não é bem assim, porque se eu fizer isso, se eu fizer, são 18, né? 18 grupos com 5 componentes, vão sobrar só 2 pessoas, e eu não posso deixar esse cenário acontecer, porque os grupos que eu formo são de 4 ou 5 pessoas. Então, eu não posso ter 18 grupos com 5. E aí, a partir disso, vou até botar aqui, 18 grupos. Eu não posso ter esse cenário, essa hipótese, né? Vou botar um xizinho aqui. Não posso, porque só sobram 2. Vamos ver se eu tivesse 17 grupos? Vou botar aqui. Se eu tivesse 17 grupos, que é um grupo a menos. 17 vezes 5 dá 85. Sobrariam quantos? Né? Sobrariam para 92, vou botar aqui 92, sobrariam 7. Eu consigo distribuir 7 em grupos de 4? Não consigo. Então, novamente aqui, não daria. Vamos ter que tentar com 16 aqui, beleza? Vamos com 16 grupos de 5, dá 80. 80 pessoas distribuídas em grupos de 5, são 16 grupos. Sobram quantos aqui para 92? Sobram 12. Pô, agora eu consigo? Consigo, Vitor. Vou botar aqui, ó, 12. Consigo? Consigo. Porque se eu pegar esses 12 que sobraram e dividir por 4, por grupos de 4, eu tenho mais 3 grupos. Tá? Então, desse jeito, eu tenho 16 grupos com 5, mais 3 grupos com 4, igual a 19 grupos. Então, quem marcou aí a letra C? Parabéns. Lembra que no início eu tinha falado, né? Você não pode simplesmente pegar 18 grupos e somar um. Nesse caso, daria certo, tá? Por coincidência, o total de grupos daria certo. Então, se você fez isso, fez errado, mas acertaria. Coisas da vida, mas a forma correta seria analisar isso aqui, né? Não bastaria maximizar o número de grupos com 5, a gente precisaria ver quantos restariam
para chegar no valor total. Ok? Então, quem chegou aí na letra C, acertou. Vamos para o terceiro exemplo. Um quadrado mágico é uma tabela onde a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é constante, sendo que nenhum destes números se repete. Tá? Sabe-se que no quadrado mágico 4x4, os números utilizados para preenchê-lo são os. Então, ele vai do 1, 2, 3, 4 até 14, 15, 16. Então, são 16 números. Ele já dizia, né, que os números não se repetem. Eu tenho que colocá-los, né, de algum jeito, para respeitar essa regra. Ele fala, ó, a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é constante. Visto isso, eu quero saber a soma dos números da primeira linha, desse quadrado. Tá ok? Eu vou dar... Essa questão já é um pouquinho mais difícil, vou dar um minuto e meio, tá? Para vocês pensar... eu não quero que vocês cheguem na resposta, eu quero saber como que vocês iriam estruturar o raciocínio de vocês. Qual é o ganho? Porque tem um pulo do gato aí, né? Se alguém descobrir o pulo do gato, comenta aí no chat, por favor. Bom, pessoal, algum lampejo aí do pulo do gato? Até agora, nada. Ó, vou dar um palpite. Eu gostaria que alguém me dissesse se começou fazendo assim, tá? Que eu acho que é o padrão. Por exemplo, eu sei que tem 16 quadrados. Eu não sei qual número vai ficar em cada linha. Pode ter gente que começou a chamar de variáveis aqui. Por exemplo, A, B, C, D, e tentar montar um sistema. Alguém tentou fazer isso? O Wesley comentou dizendo que iria por exclusão. Queria por exclusão? Como assim? Não entendi. Se quiser ligar teu microfone, o Wesley, para explicar melhor, excluindo as alternativas. Ah, ele Assim, diz... eu pensei de uma forma assim, ó, que como era para somar esses números, ele não poderia ser, por exemplo, o número 16, porque em algum momento ele ia estar numa dessas colunas, aí eu não podia somar 16 certinho. Assim que eu pensei. Aí, tipo, daria para eliminar algumas, assim. Entendi. Tá, entendi o seu raciocínio, porém sinto lhe dizer que não era por aí, tá? Você até conseguiria resolver, mas você iria perder bastante tempo, tá bom? E qual é o segredo aqui? É o que eu diria, a maioria não pensa, porque é difícil mesmo, não é uma coisa trivial. Eu sei quais são os 16 números que eu tenho que preencher. E isso é uma informação muito valiosa. A informação mais importante que o enunciado me dá é isso aqui, olha. Eu sei que os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Eu sei que são esses números. Eu só não sei como é que eles estão dispostos aqui. Só que tem uma outra informação muito importante. Ele fala que a soma dos números, das linhas, das colunas e das diagonais é constante. Ou seja, eu vou ter uma configuração aqui onde a soma das linhas vai ser sempre igual. E vai ser sempre igual a soma das colunas e vai ser sempre igual a soma das diagonais. Então, o que eu precisaria fazer aqui para responder rápido? Tá? Eu sei que não é fácil, mas eu precisaria primeiro ver a soma total do quadrado. Vou pegar todos os números e somar. 1 mais 2 mais 3 mais 4, beleza? A gente fazendo isso,
lembra, né? Quando eu tenho, aí vai uma dica. Quando eu tenho uma sequência muito grande de números, mas eu sei que os números são consecutivos, para eu somar rápido, basta eu pegar as extremidades, né? Então, se eu pego, 1 com mais 16, dá 17. 2 com 15, dá 17. 3 com 14, dá 17. São quantas vezes eu vou fazer isso? 8 vezes, né? Então, 8 vezes 17, quanto que dá isso? 34 vezes 4, se eu não me engano, 136, talvez. 136, eu acho que é isso, tá? Então, a soma do quadrado inteiro dá 136. Como eu sei que a soma de cada linha é igual e eu quero saber a soma dos números da primeira linha, bastaria eu dividir o 136 por 4. E aí, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar o 34. Ah, Vitor, mas não tinha que descobrir os números de cada... Não tinha que descobrir. Inclusive, é impossível descobrir, porque existem várias configurações possíveis que respeitam essa regra. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Então, a gente às vezes precisa pensar um pouquinho fora da caixa, e era o caso dessa questão, para resolver o problema, ok? Era uma questão difícil, mas eu resolvi dar aqui para vocês, até para vocês, quando encontrarem uma questão parecida com essa, já ter essa sacada. Às vezes a gente precisa pegar uma informação e, a partir dela, chegar no que a gente quer, ok? E aqui, por último, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma questão clássica do tema de raciocínio lógico, tá? E que a maior parte erra, e não tem problema nenhum, eu vou desvendar esse mistério aqui junto com vocês, tá? Então, um vidente disse uma vez que toda carta que tivesse uma vogal de um lado deveria ter necessariamente um número par do outro. Sabendo que todas as cartas possuem uma letra de um lado e um número do outro, quais cartas devemos virar para termos certeza se o que o vidente fala é verdade? Quais dessas cartas aí eu tenho que virar para descobrir se o que o vidente está falando é verdade ou não? Bom, responder aqui, mas eu acho que não está na alternativa, que é J8. E 8? E 8? Eu acho que sim, que ele colocou J8. E aí não tem essa alternativa aqui. O Wesley falou que não acredita em cartomante. Não, mas seria... somente o... Não entendi. Seria somente o 8 ou o E e o 8? É porque ele colocou J e 8. E aí não tem J. Entendi. Bom, só ele respondeu? Mais alguém? Algum palpite? Então só eu responder. Ô, gente, cadê a interação de vocês? Eu vou esperar até a segunda pessoa responder. Pelo menos dar um palpite. Pode chutar se quiser. Fique à vontade, galera. Não tenham medo de errar. A hora de errar é agora, só não pode errar na hora do teste. O Matheus Miranda respondeu a letra B. Mariana... E 8. Isso. Bom, galera, vamos lá. Vou ler novamente aqui. O vidente disse que toda carta... Essa é a afirmação, tá?
toda carta que tivesse uma vogal de um lado deveria ter necessariamente um número par do outro. Eu sei que todas as cartas que possuem uma letra, todas as cartas possuem uma letra de um lado e um número do outro. Então, essa informação é importante também, ó. Aí eu quero saber quais cartas eu devo virar para eu ter certeza de que, para termos certeza se o que o vidente falou, ou seja, o que ele falou, toda carta que tivesse uma vogal de um lado deveria ter necessariamente um número par do outro, é verdade. Então, vamos analisar a carta com a letra E aqui, tá bem? Eu preciso virar? Preciso, porque é exatamente isso que o vidente fala. Ele fala, ó, se eu tiver uma vogal de um lado, e aqui no caso eu tenho, eu devo ter um número, necessariamente um número par do outro. Então, vamos supor que eu virasse essa carta e eu achasse, por exemplo, o número 5. Se eu achasse o número 5, certamente o que o vidente falou é falso, né? Concordam comigo? Porque ele falou que se eu tenho uma vogal, eu preciso achar um número par. Se eu acho um 5, um ímpar, certamente ele está falando a verdade. Então, a mentira, perdão. E aí, eu preciso virar a carta com a letra E, beleza? Até aqui tudo bem? Então, eu preciso virar essa carta para descobrir se o que ele está falando é verdade ou não. Vamos para a letra J. Eu preciso virar a carta com a letra J? Não, não preciso virar. E por que eu não preciso virar, Vitor? Porque em momento nenhum o vidente disse nada a respeito de cartas que possuem consoantes de um lado. Ele falou sobre as vogais. Ele não disse que se eu virar uma carta que eu tenho uma consoante, eu preciso ter um número par ou um número ímpar. Então vai ser indiferente eu virar essa carta. Eu não vou chegar a conclusão nenhuma. Tá ok? Então não vai me ajudar eu virar a carta com a letra J para descobrir se o que o vidente falou é verdade ou não. Ok? Então essa daqui eu não vou virar. E essa daqui eu vou virar. A carta com o número 8, eu preciso virar? E aqui estava a grande pegadinha, né? Aqui eu também não preciso virar. Pô, Vitor, aí você me deixa maluco. Por que eu não preciso virar? O vidente falou que toda carta que tem uma vogal precisa ter necessariamente um número par do outro. Então eu vou virar, porque se eu achar uma consoante do outro lado, ele está mentindo, né? Não. Lembra daquilo que eu falei? Dizer que toda carta que tem uma vogal de um lado, precisa ter um número par do outro, não significa dizer que se eu tenho um número par do outro, eu necessariamente preciso ter uma vogal do outro lado. Eu posso ter uma consoante. O problema não disse nada a respeito disso, tá ok? Então aqui é a grande pegadinha que a maioria erra. Acha que essa carta com o número 8 precisa ser virada. E não precisa, não vai me ajudar em nada. Ah, Vitor, se eu virar o 8 e achar uma vogal, beleza, está na linha do que o vidente disse. E se eu achar uma consoante? Não vai mudar em nada a minha vida, porque o vidente não disse nada em relação a consoante, tá ok? E precisaria virar a carta com o número 3? Precisaria. Tá? Precisaria. E por que eu precisaria? Porque existe a possibilidade de eu virar o 3 e achar uma vogal do outro lado. E se isso acontecer, o vidente está mentindo. Concordam comigo? Porque o vidente falou que se eu tivesse uma vogal de um lado, eu teria que ter um número par do outro. Então, não posso achar uma vogal do outro lado do 3. O 3 é um número ímpar. Então, eu preciso virar essa carta aqui para ter certeza se o que o vidente falou lá no início era verdade. Tá bem? Então, a alternativa correta aqui é a letra C, de casa. Espero que a explicação tenha ficado um pouco clara. Se não ficou, não tem problema. Fique à vontade para mandar mensagem lá na página para a gente. Para mim, no caso, né? Eu não estou no projeto sozinho. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam. Vocês vão ver, às vezes, a Mauana, que é minha parceira aí nessa jornada, aparecendo de vez em quando, mas eu acho que
A pessoa que vocês vão ver mais presentes aí na página sou eu mesmo, tá ok? Então, a letra C. E, gente, para eu finalizar aqui dentro do horário, não sei se vocês têm algum outro minicurso, alguma outra atividade aqui depois desse horário, então eu procurei não extrapolar. E aí está aqui uma mensagem que eu gosto muito de passar, que é mais importante que saber resolver as questões de forma rápida, é saber resolvê-las, ok? Essa frase aí fui eu que criei mesmo. Poderia ter botado assim, Victor Daut, né? Se eu botasse Albert Einstein, vocês iam acreditar. Acho que bom, não sei, né? Vai que alguém aí, um filósofo, alguém importante já falou, mas eu acho que não. Então, quem criou essa frase aí fui eu, é de minha autoria. E tem tudo a ver com a mensagem que eu quero passar. Muita gente se preocupa com o tempo, né? Terceirizando a culpa pelo insucesso nos testes de raciocínio lógico do tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu daria para resolver. Mas a vida não é assim. Tá? A vida cobra. O processo seletivo cobra mais ainda. Então, as empresas, se desse tempo infinito, não teria graça, né? Até teria, porque tem gente que acha que o problema é o tempo, mas se eu desse um dia inteiro para a pessoa resolver uma prova, certamente ela não ia tirar 10. Eu acho muito difícil, tá bom? Então, eu queria agradecer aqui, novamente, a oportunidade para a Alice, principalmente por ter feito o convite. É um prazer estar falando do tema de lógica com vocês. Vitor, são só lógica, raciocínio lógico, então é só pegar esses tópicos que você deu e estudar eles que está tudo resolvido? Não, mas eu procurei pegar os assuntos que mais caem, tá? Com as abordagens, assim, que, dependendo da questão, você precisa pensar um pouco mais fora da caixa, tá? Você não precisa cair em pegadinhas, principalmente de lógica proposicional, que às vezes a gente faz leitura dinâmica e acaba respondendo no automático, precisa ter cuidado, tá bom? E saber estruturar também. Então, deixei aí, né? A gente está presente no Instagram, no YouTube. Se vocês seguirem, aí já faço o convite aqui também, vocês realizarem inscrição de vocês, né? Se inscreverem no nosso canal. Vocês vão encontrar algumas resoluções de questões essas que eu não trouxe aqui, são questões completamente diferentes para vocês treinarem também, tá bom? A gente deixa no link, o Instagram é a mídia que eu uso mais, tá? Para o projeto. E aí, vocês vão ver lá no link da nossa bio, eu não sei se a gente atualizou, porque a gente, semana passada, estava com o lançamento do curso. A gente tem um curso, se alguém tiver interesse em saber mais, pode mandar mensagem, não tem problema, a gente prepara as pessoas para mandarem bem qualquer teste. Então, se você está pensando em trabalhar em banco, acho que não é muito caso de vocês, a maioria aqui é da área de química, né? Tá pensando ou em concurso ou em empresa mesmo. Mas se tiver gente de outros cursos, por exemplo, eu sou engenheiro de produção, tem muitos colegas meus que se formaram comigo que trabalham em banco. Então, banco, consultoria, qualquer coisa. Quero fazer mestrado fora do Brasil, estou vendo aqui bolsa de estudo. Cara, vai precisar fazer um teste de lógica, principalmente, tá? Escolas de negócio aqui da Europa, na Alemanha e dos Estados Unidos, assim, é direto. Então, a gente tem um curso que é bem completo mesmo, do básico até o avançado. Então, se você acha que tem dificuldade, certamente já atende, que é muita questão resolvida. Eu resolvo vou botar aí 250 questões, é muita questão de diferentes tipos e abordagens, tá ok? Então, é isso. Queria novamente agradecer a todos vocês a presença, paciência, espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback é importante. Ok? E é isso. Muito obrigada, Vitor. Foi uma tarde muito agradável. E eu sei que instigou muita gente. Esse é um tema bastante importante dos processos seletivos. Como você mesmo falou, é um dos que mais reprovam. E para quem vivenciou esse momento de pandemia, né, os processos seletivos ocorrem de forma 100% remota, aí, pode ter um pouquinho mais de noção disso também, dessa participação.
Eu gostaria de agradecer pela presença, por ter ministrado esse curso. O nosso contato foi repentino, então a gente ficou bem feliz de você ter aceitado. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui com a gente. Algumas pessoas já se inscreveram lá nas redes sociais, até comentaram aqui no chat que já quer fazer o curso, então, gente, aproveitem. É muito bom. O conteúdo que disponibiliza já é excelente, então eu acho que vocês vão gostar muito. Não, só um recadinho para a galera, não esqueçam de assinar a lista de frequência para contabilizar o certificado de vocês. E dia 2 também é nosso último dia de semana acadêmica, então a gente vai ter vários mini cursos aí, vai ter também a palestra de encerramento. Fiquem com a gente, fiquem ligadinhos também nas redes sociais. Novamente, muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode ficar à vontade, a gente ainda tem um tempinho ainda. Gente, valeu. Boa tarde, boa noite já, né? 6 horas para aqui para mim é boa noite também. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar dúvida de carreira e tudo mais, eu estou aberto aí, eu adoro conversar, ajudar principalmente. Bom, e desejo sucesso aí para vocês, que vocês tenham uma semana aí bem proveitosa aí, até o final. Tá bom? Então, obrigado novamente, Alice, pelo convite e vamos mantendo contato aí. Tá bom? Sim, com certeza. Até os próximos momentos. Obrigada. Maravilha. Obrigado a vocês. Vou me despedindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.